Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o clube do Remo estreou no Campeonato Paraense com uma goleada implacável sobre o Canaã. Remo 5, Canaã 0 e temos que analisar como foi o jogo de hoje à tarde no Mangueirão. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, acione as notificações, comentem à vontade. É muito importante esse reconhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar esse conteúdo para as demais pessoas. Então, vamos fortalecer esse projeto do Bastidores aqui no YouTube, sempre trazendo algo novo sobre o futebol paraense. E uma das questões de 2024 que eu vou trazer para todos vocês é análise do jogo. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, análise de Remo 5, Canaã 0. O Remo, vamos primeiro para o campinho, para dar a escalação inicial e falar de algumas atuações individuais do clube do Remo. Então, campinho na tela, o Remo entrou taticamente num 4-2-3-1, que às vezes com bola fazia uma variação para 4-2-1-3, então foi um clube do Remo bastante ofensivo na maneira de jogar e nas funções de jogadores que o Catalá também colocou em campo. O Remo teve no gol Marcelo Rangel, que foi pouco exigido, Thales na lateral direita, Ícaro e Renier fazendo a dupla de zaga, que também foi pouco exigida, Raimar na esquerda. No meio, Daniel, que fez uma boa partida. Assim, a linha de defesa do Clube do Remo, esse vídeo aqui não tem como, o cenário não permite fazer uma crítica maior ou algo negativo maior a nenhum jogador do Clube do Remo. É lógico que uns estiveram um pouquinho abaixo, outros estiveram superiores, mas o cenário foi todo favorável pelo Clube do Remo. Então, a linha defensiva do Clube do Remo foi muito pouco exigida. Então, Thales foi defensivamente foi pouco exigido, o Igor Renier pouco exigido, o goleiro nem se fala, Raimar pouco exigido. Então, defensivamente, a equipe do Remo não sofreu nem um pouco, então todos passaram ilesos. Vamos partir do meio campo agora. Daniel jogou na primeira volância, o Daniel, na verdade, foi o único volante mais característico mesmo de marcação. Demonstrou uma boa saída de bola, demonstrou ter um bom passe. À frente dele estava o Pavani, ele é um meia, mas ele pode atuar nessa função de segundo volante. E ele, na partida de hoje, ele jogou como segundo volante, porque o meia mesmo é o Camilo. Aí é uma questão muito interessante do Clube do Remo, porque o Camilo sozinho para armar jogada aos 37 anos, estava até pensando se ia aposentar ou se aceitaria a proposta do Remo, acabou aceitando, pode ficar muito sobrecarregado, ainda mais na questão física. Então você coloca o Pavani, e o Pavani que tem essa característica de vir de trás, tem a característica de fazer uma transição ofensiva, e no primeiro gol azulino ele dá um belo passo para Chaporã. Chaporã cruza, o defensor Pietro do Canaã faz contra, corta erradamente contra a sua própria meta e faz o gol contra, mas o primeiro passe foi um belo passe do Pavani. Então, você vê muita qualidade no passe de jogador que atua como segundo volante e pode ajudar o Camilo nessa aproximação mais próxima à área. No ataque, tivemos o Chaporã, Ítalo e o Ronald. Ronald, garoto da base, todo mundo sabe, atuando muito pelo lado direito, tentando dar uma velocidade no jogo. Dos atacantes foi um pouquinho, ficou mais atrás, mas foi um jogador que sempre mostra, né? Sempre mostra muita vontade, muita volúpia de jogo, tenta dar muita intensidade, às vezes se atrapalha um pouco a bola, mas um jogador importante pelo lado direito. O Echaporã, para mim, foi o melhor do clube do Remo. Fez a jogada do primeiro gol, marcou outro gol. Então, o Echaporã, que veio, é da base do Atlético Mineiro, na temporada passada passou por um momento muito difícil, uma condição muito séria quando estava no Juventude, 8 meses parado. Então, o primeiro jogo oficial dele da temporada. Lógico, precisa mais ritmo de jogo, mas mostrou qualidade, mostrou velocidade, mostrou força no 1 contra 1. Então foi um jogador interessante, um jogador que para mim foi o melhor da partida, foi o Japorã. Então uma boa atuação, uma boa estreia do atacante azulino. E no ataque é o Ítalo. O Ítalo que para mim ele vai ser titular no lugar do Ribamar, né? Tem esses dois centravantes hoje do Clube do Remo. Tem outros, né? Tem o Canu também que joga como centroavante. Mas a disputa entre os três, o Ítalo é muito superior. Por exemplo, ao Ribamar, que tem nome do futebol brasileiro. Eu acho que não se compara. Ítalo e Ribamar não se compara. O Ítalo é muito superior, por mais que seja 9 anos mais velho que o Ribamar. O Ribamar já até aqui analisei a contratação do Ribamar, coloquei como uma contratação questionável, mas o Ítalo é um nível acima e o Ítalo vai ser titular quando a bola chegou, num belo passe do Camilo, né? A bola chegou para ele, ele também marcou o seu gol. Camilo que
tava até dar esse passe pro Ítalo, tava um pouquinho sumido da partida, mas a partida toda condicionou a isso. A partida toda não exigiu muito do camisa 10 azulino. O Camilo, a gente tem que ver ele em momentos mais importantes, em jogos mais grandes. Quando ele teve a oportunidade de dar um belo passe, ele dá uma bela assistência de primeira pro Ítalo, deixou o Ítalo na cara do gol e acabou fazendo o gol, o terceiro gol do Clube do Remo. E o Camilo também marcou o quarto gol do Clube do Remo. Então começou um pouquinho mais escondido, um pouco mais apagado, mas depois apareceu para o jogo e definiu o jogo, dando uma assistência e fazendo o gol. Então o Camilo também foi um jogador importante. O Clube do Remo, com essa escalação, ele coloca alguns jogadores bem ofensivos. Foi um esquema tático ofensivo e com jogadores com funções de campo também ofensivas. Então você pode ver defensivamente, do meio para frente, só tinha um Daniel. Você tinha o Pavani, que tem característica ofensiva, por mais que seja um segundo volante, atua como segundo volante. Você tem o Camilo, que é meia, tem o Chaporã de um lado, o Ronald de outro, o Ítalo de outro. Ou seja, são 5 jogadores que têm características realmente ofensivas. Então foi um Remo muito ofensivo. O Catalá no segundo tempo fez algumas substituições. No intervalo ele já substituiu alguns jogadores. Aos 11 minutos substituiu outros, como por exemplo o Chaporã saiu. É lógico que teve uma queda de rendimento do Clube do Remo, mas a gente vai analisar um pouquinho mais para frente como o Remo atuou quanto equipe. Aqui foi apenas uma atuação, uma análise individual de cada jogador que começou a partir do Clube do Remo. No segundo tempo entrou o Marco Antônio, fez um gol de falta, entrou o Jaderson, acho que o Janderson entrou um pouquinho mais abaixo tecnicamente, talvez falta de ritmo de jogo, não rendeu muito esperado, mas o cenário da partida também não provocava muito o Remo para tentar algo a mais no segundo tempo. Agora vamos para o Canaã. O Canaã que foi para a partida com o Matheus, um 4-3-3, com Matheus, Vinícius, Mimica, Pietro e o Erley. Olha, uma defesa bastante complicada. Uma dupla de zaga, principalmente com o Pietro, bastante complicada, falhou demais a defesa do Canaã, foi sofrível a defesa do Canaã. É lógico que é um time mais limitado que o Clube do Remo, a gente tem que considerar isso, mas cometeu erros infantis. A defesa do Canaã só não tomou mais gol porque o Remo realmente reduziu a velocidade do jogo, a intensidade do jogo. Porque o técnico Emerson Almeida vai ter que arrumar essa defesa do Canaã, porque realmente foi uma defesa extremamente sofrível. Já tinha sido contra o Águia de Marabá na Supercopa do Pará, que o Águia não teve competência para fazer outros gols, venceu de 1-0 no final do jogo, mas poderia ter marcado outros gols. Mas contra o Remo, um adversário mais forte, nossa, ficou muito escancarada a deficiência defensiva da equipe do Canaã. O resto da escalação do Canaã que entrou em campo com o Samuel, o Railson, o Derlon, o Guilherme, o Vini Santos e o Paulo Rangel. Derlan, né? Vanderlan. O Paulo Rangel muito isolado do ataque, a equipe do Canaã não conseguia atacar, fez alguns ataques até no segundo tempo, conseguiu melhorar um pouquinho, o Emerson Almeida fez algumas substituições, aproveitou que o Remo também reduziu um pouco a intensidade, fez algumas substituições, a equipe do Canaã tentou atacar um pouquinho mais, mas foi uma equipe muito inofensiva. Voltando para o jogo de maneira geral, o Clube do Remo jogou da maneira que tem que jogar, por mais que seja o primeiro jogo. Vai oscilar, mas o Remo não oscilou. O Remo pegou um adversário frágil, um adversário que durante a partida mostrou fragilidade e aproveitou as oportunidades e marcou seu gol. Marcou 1, 2, 3, 4, 5 gols. Goleou a equipe do Canaã. Você vê até os 25 minutos um Clube do Remo um pouco mais intenso. Depois o Remo, ainda no primeiro tempo, ele reduz um pouco a intensidade. Mas o jogo estava tão propício ao Remo, estava tão tranquilo o Remo chegar a fazer gol, que mesmo diminuindo o ritmo, aí o Chaporã já até tinha caído um pouquinho de intensidade, o Remo ainda faz o terceiro gol e faz o quarto. Ou seja, foi praticamente em ritmo de treino, porque o adversário propiciava isso ao Clube do Remo e o Clube do Remo tinha competência para fazer seu gol. Não é só a fragilidade do adversário que demonstrou no jogo de hoje. O Clube do Remo teve competência para chegar aos gols. Isso que é importante. É importante você ver a fragilidade do adversário, detectar em campo e matar o adversário. E isso o Clube do Remo fez. Então, de todo o cenário, como eu disse aqui, não tem como avaliar negativamente algum desempenho de algum jogador, porque foi um cenário um pouco atípico do que o Clube do Remo vai encarar durante a temporada. Mas o Clube do Remo tirou uma nota alta na partida de hoje, porque aproveitou as oportunidades e deu a entender a ideia que tem de time do Ricardo Catalá.
ao colocar um 4-3-3 com um meio-campo extremamente ofensivo, com jogadores com funções ofensivas, é aguardar o Clube do Remo jogar contra outros adversários, em outros cenários, adversários um pouco mais qualificados, para ver como se sai. Mas nesse primeiro jogo, um primeiro tempo muito forte do Clube do Remo, um segundo tempo que ia cair o rendimento, porque é normal que fosse cair do rendimento, não correu risco nenhum, foi também em ritmo de treino, entrou jogadores da base, entrou o Filipinho, entrou o Canu, entrou o Jandos, que não é da base, foi contratado agora, esse aí que talvez não tenha entrado tão bem assim, mas mexeu demais na equipe, ou seja, o Catalá, ao mexer demais na equipe, ele sabia que a equipe cairia de intensidade. Mas normal, tinha que fazer isso mesmo, para ir dando ritmo a outros jogadores, porque a temporada é longa, ele tem que observar em jogos oficiais como podem render outros jogadores. Então, um segundo tempo extremamente a ritmo de treino, um primeiro tempo excelente do Clube do Remo, foi uma maneira geral, uma ótima exibição do Clube do Remo, que ilude todos os torcedores azulinos. Quando eu digo iludir, é da maneira benéfica, é de uma maneira positiva, porque o torcedor realmente ele tem que se empolgar, ele tem que criar uma ilusão, isso no futebol sul-americano, nem tanto no futebol brasileiro, mas essa expressão vamos se iludir no futebol sul-americano é normal as próprias torcidas falarem para o seu clube quando vivem um bom momento, vamos se iludir com título, com acesso. Então é essa ilusão positiva que hoje tem os torcedores do Clube do Remo. É lógico que a gente tem que analisar de maneira fria, da maneira que eu estou analisando, mas o jogo de hoje, um cenário totalmente propício para o Clube do Remo. O Clube do Remo goleou e mereceu golear. Foi muito positivo o ataque, eficácia ofensiva do Clube do Remo. E tivemos Clube do Remo 5, Canaã 0. Algumas observações foram feitas durante esse jogo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Podem comentar à vontade o que vocês acharam da partida e o que vocês esperam do Clube do Remo para o restante da temporada. Obrigado por assistir até o final e até o próximo.